reforma tributária e a sua regulamentação e as questões econômicas. A doutora Luciana Pereira da Costa nos informa a partir de agora no quadro Minuto Tributário, aqui no canal do Boca. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, Minuto Tributário, os tributos passados a limpo. E vamos para o direito tributário, sim, nos atualizarmos com ela, a nossa especialista, doutora Luciana Pereira da Costa. Seja muito bem-vinda a mais essa edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes, doutora, bom dia. Muito bom dia, Paulo Solano, bom dia à nossa audiência maravilhosa, aos colegas de programa também. Te agradece a sua disponibilidade e sempre atualizadíssima, né, doutora Luciana, trazendo as últimas pautas, as últimas questões aí do direito tributário. Doutora Luciana, até falei nos bastidores, olha, essa aqui eu não sabia, nova categoria tributária, o nano empreendedor. Esclareça pra gente, doutora, quem é essa figura agora no campo tributário? Então, a gente agora está percebendo que, né, todo mundo está incluído aí dentro das categorias tributárias, né, inclusive o nano empreendedor, que é aquele, vamos dizer assim, o micro mesmo, até vamos botar aí para ilustrar a foto do pessoal imaginar o ciclista entregando o iFood, esse é o nano empreendedor. Então todo Sim. mundo, né, passa a ter uma inclusão tributária, né, e isso trata-se então daquela pessoa que tem metade da renda anual do MEI, que é o microempreendedor individual. Então 50% do limite do MEI, que está em 81 mil. Agora, então, o nano empreendedor é aquele que tem um faturamento anual de 40.500 por ano. 25% do faturamento, né, desta pessoa, desse novo contribuinte, vai ser considerado como base de cálculo para incidir as alíquotas. E nisso o governo também já está pensando aí na reforma tributária, no IVA, né, vai incidir aí o IVA, que é aquele imposto que a gente já falou em outras oportunidades, né? Foi bem noticiado, está em torno de 28%, né? Então, 28% é a alíquota e a base de cálculo é 25% do faturamento anual desta pessoa que fatura metade do que o microempreendedor individual fatura. Com isso, a gente está tratando aí dos motoristas de Uber, dos técnicos de informática, enfim, esse pessoal que trabalha por conta, né, e termina tendo uma renda menor. Muita gente ouviu falar há um tempo atrás que isso começaria a ser tributado e que seria também muito pesado para essas pessoas contribuírem como os demais. E aí evoluiu-se a conversa, né, para a lei agora complementar que foi sancionada, a lei complementar 214 no início desse ano, e está reconhecendo uma nova categoria e nesse formato aí de contribuição. Por que 25%, né? E aí tem um cálculo que foi feito, um motorista de Uber, por exemplo, entende-se com IPVA, depreciação, os custos do combustível, enfim, todos os custos que estão envolvidos aí na atividade. Dentro do que ele consegue ter de receita bruta durante o ano, 75% praticamente vai para essas outras despesas. Então, isso não é lucro, isso é, vamos dizer assim, a despesa para se manter em atividade. Sim. Os 25% que sobram, esses seriam a base de cálculo para ter aí uma contribuiçãozinha para o nosso belo Estado Social e também para a previdência, né, dessas pessoas, que isso também é importante, passam a ter uma, vamos dizer assim, uma inclusão na previdência. É um jeito assim, essas pessoas, a gente quer do previdenciário junto aí com o tributário, não ficarem de fora, porque depois eles terminam caindo no benefício assistencial. Então, é uma forma deles contribuírem também e lá na frente terem algum benefício, ainda que de salário mínimo. A gente ouve a senhora falar, percebe que é uma medida dura, né, porque vem justamente taxar aqueles que na cadeia econômica, né, doutora, menos podem. A senhora acha que foi uma boa medida do governo ou teria outras maneiras de incluir, como a senhora falou, né, incluir esses contribuintes, doutora? Então, Solano, aí a gente entra numa conversa, vamos dizer assim, maior sobre o que a gente entende de ser um benefício, né, o que realmente é incluir, né? Quando a gente fala de inclusão das pessoas que têm uma baixíssima renda,
Eu penso em inclusão para facilitar com que elas empreendam, para diminuir o peso do Estado sobre elas, para que elas consigam crescer, para que uma renda de 40 mil pro ano não seja, vamos dizer assim, o limite dela, que ela consiga crescer e expandir mais que isso, que o governo pense em estimular essa atividade econômica, tirando o seu peso de cima dela. Mas a gente ouve as notícias que um benefício de inclusão, né, e está aí botando mais taxação em cima, né, dessas pessoas. Eu entendo que isso, na verdade, não é um benefício, na verdade, é uma forma do governo botar seu peso em cima. Então, a gente passou aí pelo feriado do Dia de Tiradentes, né, bem ilustra isso. A gente antes, né, tinha uma pessoa como Tiradentes revoltando contra 20%, agora a gente tem tributação até de quem respira praticamente. É verdade, cada vez mais complicada essa situação tributária. Bom, falando em complicações tributárias, o etanol vai ter nova alíquota de PIS e COFINS a partir de 1º de maio. Aumenta ou diminui, doutora? Então, vamos entender um pouquinho aí, porque vai ter um pequeno reflexo. Na verdade, isso é um ajuste decorrente já de uma implementação da reforma tributária, de a gente unificar, né, as tributações. O que a gente tinha agora? A tributação de PIS e COFINS no etanol anidro era diferente e menor do que a tributação do etanol hidratado. Hidratado é aquele que a gente usa no carro flex, por exemplo. Anidro é aquele que a gente usa, vamos dizer assim, que tem a gasolina misturada. Antes da mudança, o etanol anidro tinha 0,1390 por litro de tributação de PIS e COFINS. O etanol hidratado, 0,2418 por litro. Então, a gente vê que o hidratado, que é o mais usado, termina sendo mais caro e o outro mais barato na tributação. Agora, com a nova regra, passam a ser unificados. Então, um diminui, o outro sobe um pouquinho para ficar no mesmo patamar, e ambos terão 0,19 centavos com 20. Enfim, tem os decimais aí que eu estou me atrapalhando como boa advogada, né? Então, vai ter um aumento no anidro, vai ter uma diminuição no hidratado. Isso na gôndola talvez represente alguma coisa, mas é pouquíssimo, é 1 centavo, 2 centavos, pouca coisa, né, para que o consumidor perceba. Mas a gente já percebe aí um movimento, né, no sentido de começar a unificar as coisas para que o IVA comece, né, a ser implementado já, né, com facilidades aí na cadeia produtiva. Também a gente tem aqui um imposto que é tributado ali no produtor, né, facilitando, vamos dizer assim, que o governo evite sonegações, que ele consiga, né, garantir a tributação, que ela seja arrecadada e não dispersando nas cadeias futuras. Isso eu acho uma medida interessante, cada vez mais que a gente puder evitar sonegação e tributar da forma correta, é melhor, porque se de um lado a gente reclama, de outro lado a gente também tem que pagar o correto, né, para que o governo também diga lá que efetivamente está recebendo o que ele cobra, que se justifica, vamos dizer, as receitas e despesas, né, conforme a legislação está prevendo. Claro, realmente a contrapartida ela tem que existir, né? Não exacerbada, mas ela tem que existir. E doutora Luciana, para a gente fechar, já que ainda estamos, né, no período de declaração do imposto de renda, como que a gente vai declarar o IR 2025 após casamento ou união estável, doutora? Então, eu tenho algumas situações. A gente tem a declaração conjunta, né, já existe, tem a declaração separada. Os cônjuges devem começar a simular, né, o que é mais vantajoso tributariamente, onde é que está uma economia tributária dentro da legislação, né, que ela permite. Então, quem pode optar por uma declaração conjunta, né, segundo as regras da Receita? Casais casados oficialmente, vamos chamar assim, que tem a certidão de casamento, independente do regime de bens, as pessoas com união estável com mais de 5 anos e casais com filhos em comum, daí independente do tempo. Então, esses casais podem ter a opção da declaração em conjunto. Todas as rendas ali vão ser informadas e todas as despesas também vão ser informadas, né? E a titularidade de cada uma. E aí faça a simulação primeiro, antes de enviar a declaração. Isso passa por um planejamento tributário, em especial para aqueles casais que têm CNPJs também vinculados ao seu CPF, né, que tem aí um planejamento, vamos dizer assim, dentro desses CNPJs de como será a distribuição do patrimônio. Importante não
vamos dizer assim, não deixar de declarar nada, mas fazer as simulações corretas de como essa tributação incide de uma forma menor ou maior. Então, vantagens e desvantagens aí da declaração em conjunto passa por uma boa simulação com o seu contador. Tem que estar junto do especialista, né? E como a senhora sempre grifa aqui em várias situações, né, doutora Luciana, a importância do planejamento tributário até nessa questão da declaração do casal. Doutora Luciana, agradecido por hoje, né? Daqui a 15 dias temos novamente Minuto Tributário aqui no Boca no Trombone, sempre com belas e boas informações aí da sua matéria. Muito obrigado e bom final de semana. Muito obrigada também, Solano. Obrigada a todos do programa, a nossos colegas e a nossa audiência maravilhosa. Bom fim de semana. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!